Então, a aula que eu vou falar hoje é sobre trauma urogenital. Meu nome é Fernando Soares, de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Em relação ao trauma em geral, o traumatismo externo é a principal causa de morte em jovens. De 3 a 10% das vítimas vão ter lesão do trato urogenital, sendo o rim o órgão mais atingido, seguido de bexiga, uretra e ureter. Num primeiro momento, então, o atendimento seria conforme as recomendações diretrizes do ATLS, para depois entrar no urologista e tratar as lesões mais específicas. Em relação ao trauma renal, o rim é o terceiro órgão mais lesado no trauma abdominal. De 80% a 95% das lesões são causadas por trauma abdominal contuso, e o trauma abdominal contuso com lesão renal, em 90% dos casos, são lesões menores, ou seja, contusões renais, lacerações parênquima menor que 1 centímetro. Já nos ferimentos penetrantes, que é a minoria, a maioria dos pacientes vão precisar de uma intervenção cirúrgica, e em relação à lesão dos vasos sanguíneos, veia e artéria renal, são causados por mecanismos de desaceleração no trauma. As patologias renais pré-existentes são suscetíveis a ter maior probabilidade de fazer alguma lesão renal. Em relação à clínica, então, o paciente com trauma renal ele vai desenvolver, na maioria das vezes, hematúria. De 25% a 50% das lesões que são no pedículo renal ou na JUP não cursam com hematúria. Eles também podem ter outros sinais ou sintomas, como dor, hematoma em flanco, lesão hepática esplênica, fratura de vértebras lombares ou de costelas inferiores. Tudo isso pode sugerir que tem algum trauma renal associado. Em relação ao diagnóstico, então, o padrão ouro é a tomografia computadorizada. A gente faz uma fase arterial e uma fase tardia, que é a fase excretora, com contraste. E se a gente não tem disponibilidade de tomografia, a gente pode fazer uma urografia excretora. Aqui é uma imagem de uma tomografia de um paciente que tinha estenose de JUP e fez um trauma renal esquerdo, grau 4, após queda da própria altura. Aqui é um algoritmo que foi tirado da esquerda da urologia fundamental e da direita do Campbell, que fala o fluxograma para a gente fazer algum exame de imagem. Então, em relação a esse algoritmo aqui, em relação ao trauma renal, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, ele tem indicação de fazer cirurgia com exploração do reto peritônio, ou ele tem indicação de fazer uma pielografia endovenosa. E para os pacientes com estabilidade hemodinâmica, a gente pode ser mais conservador. Os adultos que têm uma hematúria microscópica, eles podem apenas ser observados. Os que têm a hematúria macroscópica ou mecanismo do trauma de desaceleração, eles merecem uma tomografia computadorizada com contraste na fase arterial e tardia. Já as crianças, a gente é um pouquinho mais incisivo, que tendo mais de 50 massas por campo, a gente já indica a tomografia. Aqui, então, é a classificação do trauma. O trauma renal vai de grau 1 ao grau 5, sendo o 1 mais tranquilo. O grau 1 seria uma contusão, um hematoma subcapsular, não tem laceração do parênquima. Já o grau 2 é um hematoma perirenal não expansivo, tem uma laceração do córtex até 1 centímetro, sem lesão do sistema coletor, ou seja, não tem extravasamento de urina. O grau 3 também não pode ter lesão para ser classificado em grau 3, não pode ter lesão do sistema coletor, mas é uma laceração do parênquima maior que 1 centímetro. Já o grau 4 é uma laceração maior que 1 centímetro e pode ter lesão do sistema coletor com extravasamento de urina, e pode também ter lesão da artéria e veia hemorrágica, artéria e das veias renais segmentares com hemorragia contida. Já no grau 5, que é mais avançado, a gente pode ter várias lacerações, um rim completamente fragmentado, ou então avulsão com desvascularização do pedículo renal. Em relação ao tratamento, a maioria, como a gente falou anteriormente, a maioria dos traumas renais são lesões de baixo potencial. E em relação ao tratamento, então, por as lesões de grau 2 a 5
serem vistas apenas em 5% dos casos, 98% dos traumas renais podem ser tratados conservadoramente. A tendência atual é tratamento conservador, inclusive, no grau 4 e 5, mas em casos selecionados, num centro de trauma, num lugar que a gente possa fazer um acompanhamento radiológico e clínico desse paciente com maior frequência. Já em relação ao trauma penetrante, quase sempre existe tratamento cirúrgico, porque geralmente está associado a outras lesões. O tratamento conservador, então, a gente vai fazer o tratamento conservador desse paciente em CTI, em repouso. A gente vai fazer um segmento clínico radiológico, se necessário. Já as indicações absolutas de cirurgia são parecidas com as indicações absolutas em trauma abdominal contuso mesmo. Serão estabilidade hemodinâmica, um paciente que a gente vê que tem um hematoma perirenal pulsátil ou expansão, ou um paciente que tem um sangramento persistente. Outras técnicas de tratamento, então, a gente pode fazer tratamento minimamente invasivo, que seria com radiologia intervencionista, com a colocação de stents ou embolização arterial desses pacientes. As indicações, então, para a gente fazer esse tipo de tratamento seria o sangramento arterial na fase aguda e no sangramento tardio, com 10 a 14 dias após a lesão inicial, pela lise desse hematoma que tinha formado previamente e formação de pseudoaneurismas. A gente pode fazer uma embolização arterial dessas lesões. As complicações, então, o urinoma, o abscesso, o sangramento, a fístula arteriovenosa, o extravasamento urinário, que chega a 95% as taxas de resolução espontânea desse extravasamento. A gente faz uma tomografia na fase tardia excretora após 36 a 48 horas do diagnóstico desse extravasamento. E em caso de persistência, a gente pode fazer um tratamento com duplo J. Já o sangramento renal tardio pode acontecer de 13 a 25% nos traumas renais em graus mais avançados do 4 e 5. E, como eu falei anteriormente, a gente pode fazer embolização arteriográfica. Em relação ao trauma ureteral, então, a maioria das lesões do ureter são de lesões iatrogênicas. Aqui está demonstrado as cirurgias que têm maior potencial de lesão iatrogênica em forma decrescente. Então, esterectomias, cirurgia coloretal, cirurgia de ovário e bexiga, cirurgias vasculares, ureteroscopia. As lesões externas, então, lesões relacionadas a outros motivos, acontecem em 20%, sendo ferimento por arma de fogo o mais comum. A clínica, então, os pacientes podem desenvolver peritonite, hematúria, que pode não estar presente também, dor, febre, infecção secundária, e lesão bilateral, a gente pode ter anúria. Geralmente, a lesão bilateral acontece de forma iatrogênica por ligadura ou angulação dos ureteres. O diagnóstico, então, padrão ouro, pelografia retrógrada. A gente pode fazer tomografia computadorizada, sim, na fase tardia excretora, que vai nos dar o diagnóstico, com 15 a 20 minutos do contraste. E a gente pode, nos pacientes que a gente não vê o ureter contrastar na tomografia, é obrigatório a gente fazer uma pelografia ascendente para fazer esse diagnóstico, com certeza. Já a classificação, então, do trauma ureteral vai de 1 a 5, assim como o trauma renal. O grau 1 seria um hematoma, uma contusão sem desvascularização do ureter. O grau 2 é uma laceração, uma transecção menor que 50%. O grau 3 é uma laceração com uma transecção maior que 50%. O grau 4 é uma transecção completa com desvascularização. E o grau 5 seria uma avulsão de mais de 2 centímetros de desvascularização desse ureter. Em relação ao tratamento, a gente vai depender da topografia e da extensão da lesão, as lesões pontiformes, as angulações ureterais e até as transecções parciais. A gente pode fazer um tratamento mais conservador com o uso do J. Os traumas do terço superior do ureter e do ureter lombar, a gente pode fazer uma anastomose terminal espatulada. E se o segmento lesado for extenso, a gente pode fazer uma anastomose desse coto proximal do ureter lesado lateralmente ao ureter contralateral. Então, uma transureter anastomose, como demonstrado nessa figura ilustrativa. O ferimento por arma de fogo, então, vai exigir que a gente faça um desbridamento melhor desse coto ureteral, porque acontece uma perda de vascularização maior.
E as lesões de ureter pélvico abaixo da bifurcação dos vasos ilíacos, a gente faz um reimplante ureter-vesical. Em relação às complicações, a taxa de complicação no trauma de ureter chega a 25%, sendo a fístula urinária a mais frequente. A gente pode ter urinoma, abscesso e peritonite também. O trauma vesical é pouco comum, principalmente pela bexiga ser protegida pelo anel pélvico. Ele está associado à fratura de pelve em 80 a 95% dos casos, tá? E a clínica e o diagnóstico. Fraturas de pelve com hematura, em 13 a 50% vão ter trauma de bexiga. É indicação absoluta da gente fazer uma cistografia para fazer algum diagnóstico. E o tratamento, então, seria uma lesão. Vai depender se a lesão é extraperitoneal ou intraperitoneal. A lesão extraperitoneal, a gente pode fazer sondagem vesical de demora por 10 dias, com antibiótico terapia, se for uma lesão pequena. As múltiplas lesões, hematura maciça, lesão próxima à cola vesical, grande lesão única ou grande quantidade de coágulos intravesicais, a gente pode fazer cirurgia e, em casos selecionados, tratamento conservador. Já as lesões vesicais que têm fragmentos ósseos intravesicais, fraturas de pelve expostas ou perfuração de reto, a gente vai ter que fazer cirurgia. A gente só vai retirar a sonda nos pacientes que a gente fez tratamento conservador ou até cirurgia, depois que a gente fizer uma cistografia para confirmar que não tem mais lesão vesical com extravasamento. Se houver um extravasamento persistente da urina, a gente mantém a sonda, realiza a nova cistografia em 3 semanas e se precisar, a gente faz reintervenção cirúrgica. Já as lesões intraperitoneais, a gente vai tratar cirurgicamente, por laparotomia. A gente vai sondar esses pacientes e vai fazer um controle citográfico com 10 dias de pós-operatório para ver se a gente pode tirar ou não a sonda. O trauma uretral, então, a gente pode ter um trauma de uretra anterior e um trauma de uretra posterior. Os dois têm cinemáticas diferentes. O trauma de uretra anterior, então, é a queda cavaleiro. Acontece em 10 a 15% dos pacientes com fratura de pênis. E os traumas de uretra posterior serão fraturas de pelve ou traumas de grande energia que ocorrem. Então, a clínica é um sangramento no meato uretral, pode ter um hematoma escrotal perineal, pode ter uma próstata elevada ou talquetal e pode fazer retenção urinária aguda. Nas lesões de uretra posterior, a gente pode ter uma hematoma na haste do pênis, quer dizer que essa fáscia de Buch está íntegra. Se tiver um rompimento dessa fáscia de Buch, o hematoma ele vai ser contido pela fáscia de Colles e vai se estender pelo escroto, períneo até a parede abdominal. No diagnóstico tardio desse tipo de trauma, a gente pode ter infecção e sepse associada. Então, o diagnóstico do trauma de uretra é uma uretrografia retrógrada. Essa imagem mostra aqui a fratura da pelve com essa transecção completa da uretra posterior com extravasamento de contraste. A classificação, então, assim como os outros traumas, classificados de 1 a 5, os tipos, sendo o tipo 1 alongamento da uretra sem ruptura, o tipo 2 seria uma lesão parcial ou total da uretra na junção membrano-prostática acima do diafragma urogenital. O tipo 3 é uma lesão parcial ou total combinada, ou seja, anterior e posterior, com lesão associada do diafragma urogenital. O tipo 4 é uma lesão do colo vesical com extensão para a uretra prostática. E o tipo 5 é uma lesão parcial ou total da uretra anterior isolada. Tratamento, então, na ruptura de uretra peniana, seja a uretra anterior, a gente pode fazer uma sondagem vesical com uma sonda com ator de frente. Geralmente, essa sondagem a gente tem maior dificuldade, então a gente faz guiada por cistoscopia. A gente tem que fazer um segmento com exame radiológico depois dessa sondagem e manter essa sonda por 14 dias com um novo exame radiológico para a gente ver se foi resolutivo. A gente pode fazer um realinhamento retrógrado via cistoscopia ou pode fazer uma cistostomia suprapúbica nas lesões penetrantes de uretra que estão associadas à fratura de pênis. Essas a gente faz cistostomia, mas a gente precisa fazer exploração cirúrgica desses pacientes. A ruptura de uretra bulbar, então, se for parcial, a gente pode fazer um cateterismo por 7 a 14 dias. Se for completa, indicação cirúrgica. Ruptura de uretra posterior, então, a gente pode fazer sondagem vesical cuidadosamente
de preferência guiada por cistoscopia. A gente pode fazer cirurgia, dependendo dos casos, ou até cistostomia suprapúbica com posterior reconstrução dessa uretra. Em relação às complicações do trauma de uretra, geralmente são complicações tardias. A gente pode ter estenose de uretra, disfunção erétil, incontinência urinária. Trauma genital, então, o mais comum é a fratura de pênis. Acontece uma ruptura da túnica albugínea quando o pênis está em ereção. Geralmente acontece no intercurso sexual. O paciente tem uma dor aguda no pênis, uma perda súbita da ereção, um edema e hematoma que pode se estender da haste do pênis até o períneo. Em 10 a 15% da lesão da tem lesão de uretropeniana, ocasionando uretrorragia nesses pacientes. E é mais comum que esse tipo de lesão quando a gente tem ruptura dos dois corpos cavernosos. Diagnóstico, então, clínico, a gente pode fazer ultrassonografia quando a gente tem suspeita de lesão de uretra associada, a gente pode realizar a uretrocisto retrógrada. E o tratamento seria uma rafia da túnica albugínea, antibiótico terapia, e em 98% os pacientes mantêm uma função sexual após o tratamento. Os pacientes que também têm outro tipo de trauma teriam amputação total do pênis. O segmento amputado a gente pode fazer um reimplante em até 2 horas, se a gente manter esse segmento em finger lactato gelado, com heparina e antibiótico, e a gente faz um tipo de técnica de microcirurgia. Então é isso.